Boa tarde, boa noite e bom dia para você que está me ouvindo neste momento. Estamos mais uma vez aqui para iniciarmos uma disciplina, fazer um panorama geral sobre um conteúdo teológico, mais uma disciplina bíblica, o qual nós estamos levando até você. Hoje nós vamos começar a falar sobre antropologia bíblica. O que essa disciplina teológica tem a nos ensinar? O que a antropologia bíblica ela tem diferença com relação à antropologia histórica secular, com relação à antropologia cultural, antropologia filosófica e outros temas correlatos. Esta aula é direcionada para os acadêmicos do Seminário Teológico das Assembleias de Deus, CETAD, que encontra-se ali, a sua sede, no Templo Central das Assembleias de Deus, a Pioneira. E mais uma vez, eu convido você que está me ouvindo a fazer parte do hall de acadêmicos que estão estudando o bacharelado em teologia e também o curso médio em teologia. Quero reiterar, ressaltar que este curso é um curso bacharel livre, voltado para as questões ministeriais e eclesiásticas. Então você que está nos assistindo, aí você é bem-vindo, é convidado a participar desta aula, é convidado a participar também do curso. Vá, procure a Secretaria do CETAD, se inscreva e venha fazer parte de uma escola teológica reconhecida na sociedade, aprovada pelo meio evangélico, pelas convenções regionais, estaduais e nacionais. Então, vamos prosseguir com a nossa aula introdutória sobre a antropologia filosófica. Amém? Vamos estar iniciando falando sobre o homem, essa esfera toda sobre o homem, a razão e a fé. O homem, o foco da nossa pesquisa, é o foco das nossas indagações neste momento, a razão e a fé. A metodologia da nossa disciplina, ela vai acontecer para o acadêmico que está participando desta aula online. Quero deixar claro que nós estaremos fazendo quatro encontros de aproximadamente 40 minutos, o qual você vai anotar aí as suas indagações, acessar futuramente esta aula no canal do YouTube, no canal oficial do CETAD e ali interagir com a nossa disciplina. Teremos as aulas concedidas via mídias sociais, pelo YouTube principalmente. Teremos 4 encontros de aproximadamente 40 minutos. A nossa avaliação será durante o processo, através do seu comentário, através da sua participação online e através de leituras recomendadas que estaremos recomendando para você, acadêmico do CETAD. O conteúdo completo nós estaremos então repassando a você, aluno, a partir das aulas presenciais, assim que iniciarem, na maneira presencial, o curso teológico. As nossas comunicações e esclarecimentos, relação entre aluno e professor, eu peço que você possa entrar via o grupo da sua turma e mensagens através do YouTube. A participação também será uma participação online, ela equivale a presenças em sala de aula, mas eu quero reiterar que a participação é válida quando você assistir esta aula no canal do YouTube, então ela vai estar valendo a sua presença no referido curso. Amém? A nossa bibliografia básica, que nós vamos estar utilizando durante esses 4 encontros via Facebook, YouTube. Primeiro, a bibliografia aqui que nós recomendamos, Luiz Berkoff, do livro Teologia Sistemática, a 4ª edição revisada da editora Cultura Cristã do ano de 2000
2012. Também nós temos o material de Marcelo Betti, que é Antropologia, Doutrina do Homem, que esse material você encontra disponível em marcelobetti.wordpress.com, no seu blog. Também nós recomendamos como bibliografia básica o Millard Erickson, autor do livro Teologia Sistemática, da editora Vida Nova, no ano 2015. Conhecendo as doutrinas da Bíblia, do autor, teólogo, Maya Pearman, né, da editora Vida também, ano 2006. Augusto Hopkins-Strong, um dos maiores nomes da teologia cristã, cujo material é o livro Teologia Sistemática, volume 2, da editora Magnus, ano 2007. Essa é a bibliografia básica que nós estaremos utilizando para esta disciplina. A bibliografia complementar, que nós vamos estar também usufruindo dela, e este aqui é o material para você ler, adquirir em PDF. No tempo oportuno, nós vamos estar encaminhando alguns materiais de leitura para o grupo do WhatsApp da referida turma, que vai estar realizando a disciplina de Antropologia Bíblica. Então nós temos aí o Langston, do livro Esboço de Teologia Sistemática, é um material em PDF. Nós temos também como bibliografia complementar Antropologia Filosófica, uma perspectiva cristã, de Merval Rosa, da editora Juerp, do ano 2001. Nós temos também Antropologia do Antigo Testamento, da editora Magnus, o ano 2007, da autoria de Hans Walter Wolff. E nós temos também a Teologia Sistemática Pentecostal. É um material da editora Casa Publicadora da Assembleia de Deus, do ano 2008, cujo editor geral é Antônio Gilberto, dentre outros autores. Esses são material basilares que nós estamos interagindo com o conteúdo da disciplina Antropologia Bíblica. O esboço da disciplina. Nos 4 encontros nós vamos estar comentando sobre os conceitos. Por que doutrina do homem? O homem. Primeiro, conceitos. Segundo, por que doutrina do homem? Segundo ponto. Terceiro ponto, o homem, problema antropológico. C.1, nós vamos estar falando sobre a centralidade do homem na pós-modernidade. Uma antropologia empírica, uma antropologia filosófica, uma antropologia teológica. O que mais nós vamos estar abordando nessa continuidade da nossa introdução? Os aspectos básicos do problema antropológico. Esses aspectos são 4. Nós vamos estar falando sobre o conceito de natureza humana, a origem do homem, criação e evolução. Vamos estar falando sobre a relação da dicotomia e a tricotomia. E o 4º ponto, a autotranscendência e a imortalidade. São os 4 pontos ainda da parte B do anexo Homem, o problema antropológico. Isto é a nossa introdução da disciplina. Na parte 2 da disciplina, os nossos assuntos serão o homem, a visão filosófica da antropologia. E então nós vamos estar passando sucintamente sobre a antropologia humanista. E nisto vamos estar falando um pouquinho sobre os pré-socráticos, os sofistas, o triplé clássico. Quando nós falamos do triplé clássico da filosofia, estamos falando em Platão, Sócrates, Aristóteles. Nesses 3 fenômenos ícones da filosofia mundial.
Vamos estar também comentando sobre o epicurismo e o estoicismo, essas correntes filosóficas que nós sempre ouvimos falar nas entrelinhas dos textos das epístolas paulinas. A parte B do homem, a visão filosófica, nós temos a visão da antropologia no Renascimento, este acontecimento que ocorreu na Europa, e nós vamos estar falando sobre o espírito renascentista e os expositores. Quem foram os expoentes desta antropologia no Renascimento? C. Humanismo moderno. Qual é a visão, o pensamento da antropologia filosófica no humanismo moderno? E nós vamos fazer uma breve comentário sobre a antropologia marxista, a antropologia existencialista e a antropologia do humanismo e o ateísmo. Isso é um panorama inicial para poder nós focarmos no conteúdo cerne da nossa lição, que é falar da antropologia bíblica. No terceiro capítulo, nós vamos estar falando sobre o homem segundo o pensamento cristão. E nós queremos entrar aqui um pouquinho na hermenêutica bíblica, de acordo com algum momento histórico. E nós vamos então adentrar, primeiro, no período patrístico, segundo, no período escolástico, terceiro, no período da Reforma e o quarto, no período contemporâneo. Esses 4 períodos nós vamos estar abordando aqui no capítulo 3 sobre o homem segundo o pensamento cristão. O que essas 4 escolas de pensamento abordaram sobre a visão do homem. E no nosso capítulo 4 vamos estar falando sobre o homem segundo a Bíblia. O que a Bíblia diz que é o homem? E nós vamos estar entrando primeiro no conceito do Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento aborda sobre o homem? E aí nós vamos estar abordando a questão do homem como criatura e um ser finito, o homem enquanto pecador, o homem enquanto indivíduo. Também vamos estar no ponto B, falando sobre a existência do ser humano. E nós vamos estar focando as palavras hebraicas chaves que abordam a essência no homem. Nefesh, passar, o termo ruá, o termo lebad e o termo leb. Essas palavras hebraicas que têm um significado muito importante na antropologia bíblica. Vamos estar também abordando no ponto C, o tempo do ser humano. Como é visto o tempo no Antigo Testamento? Vamos estar falando sobre a criação e o nascimento, a vida e a morte, a esperança do ser humano. No ponto D, vamos estar abordando sobre o mundo do ser humano, a imagem de homem, mulher, pai e filhos. Vamos estar com esses conteúdos também na parte E, sobre o homem segundo a Bíblia. Nós vamos estar abordando os conceitos no Novo Testamento, na história neotestamentária, no período interbíblico, no ensino de Jesus e no ensino das epístolas paulinas. O homem segundo a Bíblia na visão neotestamentária. Amém? Vamos estar falando sobre a imagem de Deus, a origem do homem, a diferença entre o homem e os demais animais, essa correlação, essa disputa entre criação e evolução. Amém? Então, a nossa aula de hoje são apenas aula de 40 minutinhos, mas nós vamos estar abordando aqui todo esse material, esse conteúdo. Amém? Vamos lá. A transição da teologia, das considerações iniciais, a transição da teologia para a antropologia, isto é, do estudo de Deus para o estudo do homem, é natural. O homem não é somente a coroa da criação, mas ele é o objeto de um especial cuidado de Deus.
Esta citação é extraída do livro de Berkhof, na página 167. Amém? É importante porque depois que se analisa quem é Deus, a segunda parcela no mundo teológico é entender quem é o homem. Então, sai-se então de uma visão daquele que é emanente, transcendental, é eterno, para partir para o mundo daquilo que é efêmero, daquilo que é temporal, a essência da criação de Deus, o homem. E segundo, a revelação de Deus na Escritura é uma revelação dada não somente ao homem, mas na qual o homem é de interesse vital. É uma relação interpessoal. Deus e as suas criaturas. É uma relação entre Deus e o homem. Sabemos que Deus criou tudo na visão bíblica, na visão cristã. Através dessa criação, Ele fez um cuidado especial ao formar o homem. Porém, a revelação de Deus não é dada somente ao homem. Haja vista que o homem também é o objeto do interesse vital. Porque além do homem querer saber quem é esse Deus, a sua existência, vem logo o segundo passo. Quem sou eu então? Da onde eu venho? Qual é a minha essência? Então isto é muito importante para o nosso aprendizado. Amém? Continuando na nossa introdução, depois da busca pelo conhecimento do Deus imanente e emanente, o que é isso? Um Deus que está além da compreensão humana e ao mesmo tempo é um Deus presente na história da humanidade, vem o segundo maior interesse da humanidade, que é justamente o que, como diz o profeta, o filósofo conhece ser a si mesmo. Esta é a indagação do homem, buscar conhecer a si mesmo. Quem é o outro? Quem é o ser humano? Quem sou eu? São perguntas filosóficas, perguntas teológicas que a humanidade inteira, o homem, desde quando ele entende-se por conhecimento, né, ele tenta desvendar através da investigação, através das hipóteses, através de análises, através do ramo científico, através do ramo teológico. Calbart ele já procurava desvendar esses mistérios da teologia dogmática moderna do Antigo Testamento. Quando Calbart, ainda em vida, uma das suas indagações, das suas pesquisas enquanto teólogo renomado, foi desvendar esses conceitos da antropologia bíblica. A antropologia bíblica, mas que permeia nos demais conhecimentos formados pelas ciências naturais, formada pelas ciências físicas do homem, em busca de uma compreensão maior do que seja o homem, do que seja essa criatura tão complexa. Amém? A antropologia, por definição, nada mais é do que o estudo do homem. E nós podemos falar aqui dos termos antropo e logia. Antropos, homem, o que olha para cima. E logia, que significa tratado, estudo. Então, tratado, estudo do homem. São palavras gregas que dão o título a esta disciplina. E bíblica, porque é a visão do homem segundo a palavra de Deus, segundo a revelação de Deus. A antropologia bíblica, ela difere-se da antropologia científica em 3 pontos: no fundamento, na abordagem e no propósito. A primeira diferença com relação à antropologia científica é que a antropologia bíblica, no fundamento, ela baseia-se no alicerce da revelação especial de Deus ao homem, que é as Escrituras Sagradas. Esse é o fundamento da antropologia bíblica. Qual é o segundo? A segunda diferença, a abordagem. A abordagem, ela está na questão
que ela vem a partir da visão bíblica do homem e não partindo do homem para o homem, que é a visão científica em que o homem analisa a si mesmo, analisando o outro. A abordagem da antropologia bíblica é a partir da visão de Deus com relação ao que ele revela ao homem. E o propósito? A outra diferença é o propósito, porque o propósito da antropologia bíblica está em demonstrar a postura privilegiada do homem em relação às demais criaturas, bem como sua atual deficiência moral diante de Deus. Além de ter um propósito, de apontar para o homem que de todas as criaturas criadas por Deus, o homem ele tem um papel fundamental, ele tem um lugar de destaque, de privilégio, também quer mostrar para o homem como criatura uma total dependência e também a atual situação deficientemente que o homem possui, uma deficiência moral, uma deficiência espiritual diante de Deus, o qual nós conhecemos que se chama pecado. Amém? Conceitos. Vamos para a primeira parte. Vamos falar de conceitos. Somente Deus pode revelar a si mesmo. Desta feita, somente Deus pode derivar a fonte verdadeira da opinião sobre o homem. Assim, o Criador conhecer o homem em essência, natureza e propósito. Deus, ele conhece o homem em natureza, essência e o propósito. Este é a visão. Só Deus conhece a si mesmo. Só Deus então pode revelar quem ele é. Desta maneira, nada melhor do que entender também que somente Deus, ele é a derivação, é a própria fonte da opinião sobre o homem. Uma vez que ele criou o homem, ele sabe quem é o homem, ele sabe a necessidade do homem, ele sabe onde está a essência do homem, ele sabe o que o homem é e onde o homem se completa. Muitas são as concepções que buscam, né, a desvendar o que seja o homem. E para isto, nós vamos estar fazendo uma análise aqui. Antropos significa homem, e logia, que significa estudo, doutrina, é o termo que significa estudo, a doutrina do homem. Essa perspectiva, ela está associada com o que o ser humano é capaz e pode fazer. E aqui nós estamos falando nessa visão do homem ser uma máquina. O primeiro conceito que vem, o homem sendo visto como uma máquina. Por quê? Aponta para o homem aquilo que ele é capaz e pode fazer, aquilo que o homem é capaz de realizar, é aquilo que o homem é capaz de reelaborar empreendimento. Essa concepção, ela é muito discutida na visão da antropologia filosófica marxista, que entende que o homem só pode executar a história quando ele parte para a ação. E esta ação é na capacidade de realizar coisas, de modificar o ambiente. O homem visto como uma máquina. Essa concepção também nós podemos analisá-la dentro da igreja. Quando o homem ele é avaliado por aquilo também que ele é capaz de realizar. Quando você olha para uma liderança eclesiástica, você entende que ele está ali porque ele foi capaz de realizar algo, porque ele tem um chamado, porque ele tem alguma ferramenta a ser usada nas mãos de Deus. Da mesma maneira, as lideranças, quando separam alguém para executar algum trabalho na igreja, é com esta visão que ele é capaz, que ele pode. Numa perspectiva filosófica, é uma visão de um conceito, o homem sendo visto como uma máquina, o homem capaz de produzir, um homem que é capaz então de criar as coisas, de executar tarefas. É a busca pela eficiência. Este é o resumo dessa concepção, o homem máquina.
A outra concepção que nós podemos entender, conceito sobre o homem, é o homem um animal. Em que ponto? Ver o ser humano essencialmente como um membro do reino animal e derivado de alguma de suas formas de vida mais elevadas. O homem como o animal. Então é ver o ser humano essencialmente como membro do reino animal e derivado de alguma de suas formas de vida mais elevadas. Entende-se que o homem, então, ele vem através de um processo evolutivo e aí, então, chegou ao patamar de ser um animal mais proeminente, mais elevado, um animal que racionaliza, que pensa na ação, que não age tão somente por instinto como os demais animais que são irracionais. Esse é um conceito com relação à antropologia humana. Terceiro conceito que nós podemos estar abordando aqui, o homem, um ser sexual. Esta visão, esta concepção na antropologia vai surgir a partir das investigações científicas de Sigmund Freud, um psicanalista que vai surgir na história e vai formular a teoria da personalidade, que girava totalmente em torno da sexualidade humana. De acordo com Freud, sérios desajustes podem advir como consequência da maneira que se lida com essa energia sexual. Então, o homem é um ser sexual. Tem essas concepções que vão surgindo para entender o homem. Temos também uma quarta concepção. O homem, um ser econômico. Este conceito sobre o homem, ele está que as forças econômicas são as reais influências e as motivações do ser humano. Em certo sentido, essa visão é uma extensão do conceito de que as pessoas são basicamente membros do reino animal. Ela se concentra na dimensão material da vida e em suas necessidades. Então, vejam só, o homem sendo um ser econômico, coloca o homem então nessa dimensão do materialismo, na vida, nas suas necessidades, não somente no que o homem é capaz de produzir, mas daquilo que ele corre atrás em busca da sua subsistência. Isto é uma visão que aborda para a questão social, para a questão econômica. Aí surgem então as necessidades das questões políticas neste homem. O quinto ponto, o quinto conceito que nós vamos estar abordando é a visão de que o homem, ele é um peão do universo. E aqui entra uma visão deísta daquilo que seja o Criador com relação daquilo que é a criatura. Por quê? Esta visão também, o homem sendo um peão do universo, ela é muito difundida e defendida entre alguns existencialistas, que além de alguns existencialistas, também nós temos um amplo segmento da sociedade que entende nesta ideia que neste mundo os seres humanos estão à mercê de forças que controlam seu destino, porém não tem nenhum interesse genuíno por eles, essas forças. No entendimento deísta, é que Deus é o Criador, Deus criou o homem, contudo, o homem está abandonado ao seu bel prazer. Esta é a visão dessa concepção, deste conceito, o homem peão do universo. Temos também o conceito, o homem, um ser livre. Nesta abordagem, ela enfatiza que a liberdade do ser humano compreende a vontade humana como a essência da personalidade. Essa postura básica se evidencia
muitas vezes em concepções sociais e políticas conservadoras. Esta é o entendimento de que o homem tem uma arbitrariedade. O além do homem, então, tem um raciocínio para executar as suas ações. Ele pensa nesta liberdade que o leva a executar suas ações dentro de uma visão de arbítrio. O homem ter a sua escolha para realizar as suas visões de mundo na esfera social, na esfera política, em que ele, através do seu entendimento, da sua escolha, da sua introspecção e concepção e visão de mundo, ele vai então adquirir um caminho a seguir, um modelo a ser traçado, ou uma visão mais esquerda, ou uma visão direita, ou uma visão liberal, ou uma visão mais conservadora no aspecto sociológico e político, cultural, do que seja a ação do homem no seu tempo. E aí, neste ponto, entramos para o sétimo conceito. O homem, um ser social. A última perspectiva é a de que o indivíduo é fundamentalmente um membro da sociedade. Nós entendemos biblicamente que o homem, ao ser criado por Deus, ele é criado não para viver isolado, mas o homem foi criado para viver em sociedade. A palavra de Deus é clara quando diz: não é bom que o homem esteja só. Então, esta visão de Deus é uma visão também da antropologia, que o homem foi criado, o homem foi formado, o homem existe para viver em coletividade, no coletivo. É um ser social, é uma pessoa que vai se descobrindo, que vai aprendendo, que vai adquirindo conhecimento a partir do momento que vai interagindo com outras visões de mundo, com outros pensamentos diferentes do outro. O homem vai se construir interiormente e exteriormente. Amém? O que mais nós temos aqui? Nós temos aqui um segundo ponto, né? Por que doutrina do homem? Por que doutrina do homem? Primeiro, a narrativa da Bíblia com relação à origem do mundo e do homem, elas não são interpretações científicas de fato. Nós temos que entender isso. A interpretação com relação à doutrina do homem, então, é que as narrativas da Bíblia, elas são um reflexo de uma concepção religiosa, que em última análise revela fatos essenciais sobre a existência do mundo. Forçar uma interpretação científica do que está no texto bíblico sagrado é um efeito desastroso, porque a Bíblia não é um compêndio científico para apresentar-se ao mundo. Trata-se de uma revelação especial de Deus com relação à necessidade, aquilo que é essencial ao homem conhecer, entender que existe um Deus, entender que esse Deus ele tem a maneira de analisar a criação, e que se este homem quer algo de intimidade com esse Deus, ele tem uma maneira a seguir, uma metodologia de vida a ser prescrita e obedecida. Por isso que doutrina do homem, baseado na Bíblia Sagrada, está em uma análise de fé. Segundo, a religião, ela tem o seu fundamento e a sua razão de ser numa relação vital entre duas pessoas, que é Deus e o homem. A religião surge por causa desses dois pontos: a divindade e o homem, o efêmero e aquilo que é eterno, o emanente, transcendente e aquilo que está aqui, presente, temporal, que necessita do outro. Terceiro ponto: por que doutrina do homem? Porque é necessário que conheçamos bem o homem para que não caiamos em erros. Um erro neste assunto, exemplo, pode nos levar
a erros ainda mais graves e perigosos no decorrer do estudo que fazemos tocante à relação entre o homem e Deus. Temos que entender qual é a visão correta da Bíblia Sagrada que aponta o que seja o homem para diferenciar desse conhecimento, do entendimento que a filosofia vã, que a filosofia universal do homem que existe na humanidade também tenta traçar para dar respostas às ansiedades da alma humana. Terceiro ponto que nós vamos estar focando aqui. O homem. Há um problema antropológico. O homem tem aqui um problema antropológico. Por que nós focamos no problema antropológico? Mesmo admitindo que a percepção do eu é posterior à percepção do tu, o que teria criado a necessidade de um homem procurar em primeiro lugar o conhecimento do mundo objetivo e só depois voltar-se para si mesmo? Verificamos que a metodologia adotada por ele na busca do autoconhecimento retardou consideravelmente a sua aquisição. O homem, então, ele sempre, desde quando ele entende o conhecimento, ele tem, então, a investigação de buscar a sua origem, de buscar aí a sua essência, o seu autoconhecimento, né? Primeiramente, buscando numa visão objetiva, tentando encontrar resposta na natureza. Ele viu que a natureza não dava resposta, então ele começou a ir além, começou a indagar, começou a filosofar, começar a questionar. E esses questionamentos surgem as várias ciências que querem apontar para o homem, dar para o homem ferramentas para ele conhecer a si mesmo, compreender a si mesmo. Outra coisa que nós podemos entender esse problema antropológico. Desde que o homem ele começou a refletir sobre a natureza das coisas, e ninguém sabe precisamente quando foi que tudo aconteceu, é que ele mesmo tem sido a maior preocupação nesse processo de reflexão. O homem tem sido a maior preocupação, por quê? Porque ele quer saber das suas origens, ele quer saber o seu presente, e a preocupação maior, ele quer saber o que está por vir. Por esta situação, você vê aí a ciência mundial, você vê aí as grandes agências governamentais, né, tentando procurar vidas em outros planetas, tentando procurar outros planetas semelhantes ao planeta Terra, para que futuramente o homem não venha sofrer consequências drásticas, catastróficas universais neste planeta e tenha então uma segunda casa para habitar. Porque o homem está sempre preocupado com o seu momento, analisando o passado numa perspectiva do futuro. Tudo isto tem acontecido no problema antropológico. O homem buscando conhecer a si mesmo, o homem tentando compreender a sua limitação, o homem tentando compreender a sua história no tempo e o que ele aguarda no porvir. Então, isto é a centralidade no homem na pós-modernidade que nós buscamos abordar. O homem nesta centralidade. Amém? O que mais nós podemos focar aqui? Essa centralidade do homem na pós-modernidade, então vejam só, que ele tem sempre buscado conhecer a si mesmo. Essa centralidade do homem na pós-modernidade, ela tem uma situação também crucial. Ela tem três buscas. E essa busca está em três antropologias que o homem tenta buscar essa sua centralidade numa visão atual. A busca da antropologia empírica, a busca da antropologia filosófica e a busca na antropologia teológica. Na busca empírica,
A antropologia como ciência empírica, ela atesta o desejo insaciável que o homem tem de conhecer a si mesmo. A antropologia física, a antropologia cultural, a arqueologia, a etnologia. Então, na ciência empírica, o homem tem esse desejo de conhecer a si mesmo. Com isto, vai fundar, ele vai criar, ele vai inventar vários ramos da ciência para buscar o seu autoconhecimento e assim para desvendar o seu presente, aquilo que ele adquiriu hoje, aquilo que ele sabe como humanidade, como cultura, como sociedade, como império, toda a sua construção, conjuntura histórica, sociológica, política, cultural, ele tenta analisar o seu passado. E como é que ele vai para o passado? Analisando o que se disse no passado, analisando o que se escreveu no passado, analisando o que se deixou de vestígio no passado. Aí vem a antropologia física dar a sua resposta. A antropologia cultural vem trazer a sua contribuição. A arqueologia, que é o homem voltando ao estudo das coisas antigas para tentar compreender o seu presente. A etnologia, olhando para as sociedades e entender as várias correntes de pensamento, sociedade, o homem em todas as esferas entre a humanidade. É uma antropologia empírica. Qual é a visão que nós também temos nessa busca filosófica, que é a segunda antropologia? É que na antropologia filosófica, esta não se subordina aos mesmos métodos da antropologia empírica. Por quê? Ela é de natureza subjetiva. Essa busca aqui, o homem já busca no campo da imaginação, no campo da especulação, o qual ele indaga, o qual ele questiona, mas ela não tem um método científico. Por quê? Essa busca está numa questão da racionalidade que o homem tem de pensar. Então, no aspecto subjetivo, o homem tenta encontrar outras experiências que estão além do seu presente, além do objeto, do que ele possa enxergar, do que ele possa ver, do que ele possa apalpar. Essa é a busca na antropologia filosófica do homem. O que também nós temos aqui, para encerrar nossa aula de hoje, nós temos também o problema antropológico. Nesta centralidade do homem na pós-modernidade, nós podemos falar então da antropologia teológica. Qual é então o foco nesta busca teológica? É que finalmente fala-se da antropologia teológica, que seria uma espécie de confluência entre a filosofia e a teologia. Aqui, porém, nós encontramos uma limitação teórica bem definida. Por quê? Porque a antropologia filosófica, ela especula indefinidamente sobre a natureza do homem, sobre os seus problemas, sobre os seus mistérios. Porém, na antropologia teológica, nós temos que estudar o homem à luz dos elementos que nos são fornecidos pela revelação, pela palavra de Deus. Amém? Então, na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos estar dando prosseguimento à nossa... Vamos ficar por aqui, somente nestes conceitos, nestes argumentos, que você possa estar estudando, analisando a disciplina com carinho para aprender muito mais, né? Então, hoje você pôde entender um pouquinho na introdução da nossa disciplina o conceito da antropologia bíblica, porque uma doutrina do homem, o problema antropológico que entra na questão da centralidade do homem na pós-modernidade, uma busca empírica, uma busca filosófica, uma busca teológica. Na nossa próxima aula, nós vamos estar abordando o ponto C desse problema antropológico, os aspectos básicos do problema, o conceito da natureza humana, a origem do homem, criação e evolução, a relação da dicotomia à tricotomia e a autotranscendência e a imortalidade.
e os outros temas conseguintes: a visão humanismo, o renascimento e também o humanismo moderno, a antropologia na visão filosófica, para nós podermos aprofundarmos na visão do conceito bíblico. Fique na paz do Senhor Jesus, tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, e eu agradeço você estar aqui conosco neste momento.